Fala pessoal, Paulo da Recrutei novamente. Estou aqui para mais um bate-papo de valor para você que é empreendedor, que gosta de contratar gente boa, para você do RH. Então estou escolhendo pessoas muito especiais. Nesse quadro, eu tive uma última entrevista aqui ao vivo no G4 Valley com a Marcela Zaiden. Se você não viu ainda, vai ver, que foi sócia do G4 Educação, responsável por toda a operação de RH. Já entrevistei Gustavo Borges, medalhista, multimedalista do Brasil. E agora eu vou apresentar para vocês a Maria Fernanda. Obrigado, Maria. Prazer, gente. Eu sou Maria Fernanda. Eu sou estudante da Link School of Business, de Administração de Empresas. E também sou co-founder da Maria Clara Aromas, sucessora de uma rede de drogarias e farmácia de manipulação. Boa. Pessoal, uma coisa que eu tenho encontrado aqui no G4 são pessoas como a Maria Fernanda, que estão buscando realmente melhorar os seus negócios. E não tem como falar de melhorar os negócios sem falar de pessoas e sem falar de contratar pessoas. E quando a gente estava conversando ali na área do G4, ali assistindo aos painéis, ela me contou um case que eu falei, sim, a gente tem que gravar para falar disso, que é um problema, inclusive, cultural na contratação aí nas empresas brasileiras. Maria, você me contou que lá na rede, no Grupo Cruzeiro, você ajuda em tudo que diz respeito à cultura, gestão, liderança, que no final das contas conecta com a Recrutei pessoas. O Grupo Cruzeiro, pessoal, para quem não conhece, é uma drogaria, é um grupo de drogarias e farmácia de manipulação, nascida há 30 anos atrás, na cidade de Tuiutaba, que é perto, inclusive, de onde a Recrutei nasceu, e Uberlândia. É uma empresa que já conta com mais de 200 colaboradores, várias funções, e já conta com 13 unidades. Então, eu vou falar assim desse background. Então, eu queria te perguntar, Maria Fernanda, até por tanto conteúdo que a gente tem visto aqui no evento, como é que você encara hoje, com o que você tem aprendido lá na Link também, um novo olhar sobre gestão de pessoas? O que hoje está no seu radar sobre esse tema em geral? Acho que a liderança ela mudou muito nos últimos anos, então a maneira como os meus pais, por exemplo, lideraram é diferente, como o jeito que eles tentam lidar e liderar agora. Então tá passando por essa questão da onda da cultura, de ter uma marca, uma cultura forte, mas muitas pessoas não sabem nem o que é cultura. Então assim, a Link veio muito pra mim saber exatamente o que é cultura, como implementar, como você utilizar hoje de forma prática no seu negócio. Então tudo que eu faço lá é muito prático. Acho que gestão sobre pessoas, eu achava que eu sabia muito por estar junto com os meus pais, e quando eu fui pra Link, desmistifiquei isso, porque a gente, na verdade, sabe muito, muito pouco sobre gestão de pessoas, porque pessoas são complexas. E, assim, para empreender, cada vez mais eu tenho na minha cabeça que para empreender a gente tem que gostar de pessoas, não só de negócios, não só de tecnologia, mas, no fundo, tudo tem envolvido pessoas no meio. Então, a Link me ensinou um novo olhar sobre cultura, gestão e liderança, com certeza. Muito legal. E falando de um desses 3 pilares, que também é um tema aqui que está para toda hora no evento, mas hoje, quais são assim, os pilares, assim, o que realmente vocês acreditam na cultura do Grupo Cruzeiro? E aí falando para RH, mas falando para um pouquinho das pessoas lá da região que já tiveram a oportunidade, às vezes, de se aplicar num processo seletivo de vocês, o que vocês acreditam na essência, o que é o pilar cultural que trouxe uma empresa que já pode ser considerada longeva. 30 anos não é qualquer empresa que se mantém. Então acredito que tem uma cultura sustentando isso. Sim, a cultura dos meus pais, os valores deles são muito fortes na empresa. Um dos principais valores cultivados pela minha mãe e pelo meu pai é simplicidade. A simplicidade, respeito e responsabilidade. Acho que responsabilidade, acima de tudo, assim, o principal pilar. E segundo vem a simplicidade, porque eles conquistaram tudo e, apesar de tudo, eles têm uma alma muito simples, de olhar para as pessoas de maneira simples. Pô, inclusive, um dos maiores palestrantes que a gente teve aqui falou, que é aquela frase que já é famosa, né? Que ser simples não é ser simplório, né? Então, na verdade, quem atinge uma simplicidade, principalmente numa coisa tão complexa quanto gerir uma empresa, é porque, na verdade, são muito sofisticados. Eles só apresentam a sofisticação na forma de simplicidade. E lembra que eu falei para vocês que teve um case que chamou a atenção, que foi um dos principais motivos para a Maria contribuir aqui com a gente. Eu queria que você me contasse qual foi o problema que você observou e o que você tem feito com esse problema. Eu vou deixar no ar, vou perguntar dessa forma, porque eu queria que você falasse realmente de tudo isso que a gente está conversando, qual foi o problema de contratação de pessoas, que tem a ver com cultura, que tem a ver com liderança, que tem a ver com tudo de pessoas que você identificou, que eu acho que é um case que tem que ser compartilhado.
Como é que foi? Me dá um pouco do contexto do problema, o que vocês têm feito a respeito? Então, eu e minha mãe principalmente, porque ela ama lidar com pessoas, ela é uma nata, uma líder nata, assim, de liderança empática, né? Igual a gente aprendeu, não simpática, mas empática com as pessoas. E ela me ensinou muita coisa e de 2024 para 2025 a gente percebeu um turnover e rotatividade muito grande no mercado, em torno de 56% no varejo, e nosso turnover na rede de drogarias foi um turnover mais alto do que o mercado na farmácia de manipulação também. A gente viu esse problema e tentou lidar com ele da melhor forma, porque lá no nosso grupo a gente tem a cultura de enxergar problemas como oportunidades, então a gente sempre enxerga isso. Legal. E depois que você chegou a esse problema, que é a parte mais interessante? Qual que é a solução que vocês estão dando? Então, gente, a gente criou um programa de requalificação de pessoas mais velhas no mercado de trabalho. A gente estudou gerações desde Z, Alpha, X, Y, enfim. E a gente viu que a geração 40+, tem pouca oportunidade de trabalho. Elas geralmente sofrem na contratação. Realmente por preconceito, não por qualificação, porque eles são muito bem qualificados. E a gente viu que as pessoas 40+, não estavam sendo inseridas no mercado de trabalho por causa da digitalização. Então a gente falou, vamos criar um programa de contratação e requalificação das pessoas no mercado de trabalho. A gente contratou pessoas aposentadas, contratamos pessoas 40+, 70 anos. E hoje a gente tem um senhor de 70 anos na rede de drogarias, né? Que ele é o nosso melhor vendedor, vende um número gigantesco por dia. E assim, ele é o vendedor. Ele aprendeu muito fácil sobre a digital, aprendeu aquilo que precisa ser aprendido, não só as coisas que eles vai realmente usar no dia a dia, práticas. E hoje ele que é o nosso melhor vendedor. Pessoal, acho que é o melhor momento, né, pra gente comentar, porque eu acredito muito, Maria, e lá na Recrutei também, que você falou uma coisa muito legal. Às vezes as pessoas enxergam o problema como fonte de desespero. O problema pode ser uma oportunidade de repensar a operação, né, repensar a gestão. Então eu acredito profundamente, Paulo, pessoalmente, que a mentalidade que você põe sobre o mundo, o olhar que você põe sobre o mundo muda totalmente a forma de você olhar. Então, enquanto tem muitos gestores que a gente sabe que olham pessoas mais velhas como pouca oportunidade, a gente está na frente de um case que fala que você, não só mudando o olhar, mas você se propondo a fazer algo a respeito, você pode transformar uma coisa que parece neutra ou problema ou não oportunidade, às vezes o seu melhor vendedor está onde você não espera ou não enxerga. E aí eu queria que você dê a oportunidade, impressionante de ter uma empresa de 30 anos, que emprega mais de 200 pessoas, tão perto de Uberlândia, e eu tenho certeza que pessoas lá em Uberlândia poderiam conhecer, mas não conhecem vocês. Então eu queria que você comentasse também, vocês têm plano de ir para Uberlândia com algum dos grupos? Você também empreende perfumaria? Como é que vocês enxergam Uberlândia por estarem tão próximos? Então, gente, Uberlândia é um baita potencial para nós. A gente ama Minas, ama ali as cidades perto. E com certeza Maria Clara Aromas ano que vem espera. E a rede também. A gente espera que ano que vem a gente consiga colocar uma rede de drogaria e uma Maria Clara Aromas lá. Contem conosco, Uberlândia. Boa. Fica no ar, pessoal. Maria, obrigado, viu, de verdade. Obrigado, pessoal. Muito legal estar num evento assim. Encontrar pessoas como a Maria, empreendedores da nova geração. Eu vou dizer que eu sou da geração do meio, né? Não sou nem da old school, mas eu tento capturar, aprendi muito com a Maria, espero que você tenha aprendido muito também e comece a enxergar a oportunidade de forma diferente aí na sua gestão e no seu RH. Até a próxima. Tchau. Até. Tchau.